Alô pessoal, mais um vídeo no canal, um vídeo para falar do bimundial do Flamengo em cima do Barcelona na categoria Sub-20. A gente vai falar muito sobre isso, mas esse título tem algumas lições que o Flamengo precisa tirar e também foi a prova de que Felipe Luiz está certo em várias decisões tomadas recentemente, decisões essas que fizeram os torcedores em determinado momento criticar o Felipe Luiz, não entender o Felipe Luiz, e eu vou trazer aqui para vocês as lições que esse título do Mundial Sub-20, o Bimundial Sub-20, traz para o Flamengo e também para os torcedores rubro-negros. Mas antes, galera, gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal, darem o like no vídeo, ativarem a notificação, compartilharem também esse vídeo com geral, porque assim todo mundo vai ficar conhecendo o canal. Antes de mais nada, galera, antes de falar do jogo, eu preciso elogiar a torcida do Flamengo. A torcida do Flamengo conseguiu quebrar o recorde que antes era de Peñarol e Benfica. Na ocasião, Benfica ganhou por 1-0 em 2022, no estádio Centenário, com público de 40.579 pessoas. O Flamengo bateu o recorde. O Flamengo, e eu falo Flamengo porque assim, não tinha torcedor do Barcelona, gente. Foi a torcida do Flamengo fazendo uma linda festa. Linda festa. Eu não estou brincando, não é exagero. Não é exagero. Foi uma festa absurda. O torcedor cantando do primeiro segundo ao último segundo. 45.656 pessoas presentes no Maracanã, num sábado que fez calor aqui no inverno carioca. Fez um calor forte, 4h30 da tarde, um jogo de sub-20. Isso não é para qualquer clube. Isso não é para qualquer torcida. Tem torcida aí, torcida grande, que mesmo sendo um jogo importante do time profissional, não consegue colocar 45 mil pessoas no estádio. Então, parabéns aos rubro-negros que foram ao Maracanã nesse sábado e fizeram essa linda festa apoiando os garotos diante de um forte rival. Foi uma emoção muito grande. E a emoção começou com um gol do Lohan aos 10 minutos do primeiro tempo, quando a torcida do Flamengo, que desde que infelizmente aconteceu aquela tragédia no Ninho, todo jogo no Maracanã, aos 10 minutos, a torcida do Flamengo canta a música em homenagem aos garotos do Ninho, que infelizmente se foram naquele trágico dia. Mas aos 10 minutos o Lohan, eu fico até arrepiado, abriu o placar. Isso não foi por acaso, gente, era para ser do Flamengo. E depois do gol, o Flamengo caiu muito de ritmo. O Barcelona jogou melhor que o Flamengo durante, 90% do jogo. O Flamengo foi melhor no começo do jogo, até abrir o placar. Depois, o Barcelona se mostrou um time mais organizado, mais pronto, mais preparado. Veio o intervalo, estava 1-0 ainda para o Flamengo. No segundo tempo, o Barcelona conseguiu empatar. E jogando melhor, entrou um camisa 7, que fez o gol do Barcelona de empate. Eu esqueci o nome dele aqui. Joga muita bola, muita bola. O Léo Nanete, a gente vai falar das atuações. E aí o Barcelona conseguiu a virada ali no último minuto do jogo. Quando vários torcedores já estavam deixando o estádio, eu não critico, porque foi no último minuto, literalmente. Teve a saída de bola, o Flamengo foi todo ao ataque, Daniel Sales cruzou na cabeça do Iago subiu muito alto, acho que o zagueiro não levou fé no Iago, o goleiro do Barcelona também não levou fé, Iago cabeceou forte, conseguiu cobrir o goleiro, empatou 2-2, tirou a camisa, comemorou, eu fico arrepiado novamente, e aí veio a penalidade máxima, o Flamengo foi melhor, e quis o destino que o último pênalti cobrado, o pênalti do título, tenha sido batido por Carbone, e já vocês vão entender o porquê. Vamos para as atuações. Para mim, Léo Nanete, eu não vou dizer que ele foi o melhor em campo do Flamengo, porque teve o Iago. Iago foi um absurdo, gente. Jogou muita bola, fez o gol de empate do 2-2, na penalidade máxima deu cavadinha, comemorou, zoando, free. Gente, jogou muita bola. Léo Nanete, para mim, é uma joia, o goleiro de 18 anos, já falei e vou repetir. O Flamengo está trabalhando muito bem esse goleiro. Daniel Sales, um baita lateral direito que o Flamengo tem que preparar. Óbvio que ele tem muito a evoluir. Me lembra muito o Wesley, inclusive, tem que evoluir a parte defensiva. Iago, eu já falei, vou repetir, joga muita bola, zagueiraço. Zagueiro na essência da palavra. Zagueiro raiz, joga muita bola. João Vitor, classe também, baita zagueiro.
Flamengo tem 2 bons zagueiros para o futuro aí, se souber trabalhar. O Gustavo, mesmo sendo lateral direito, novamente jogando na lateral esquerda, improvisado, foi muito bem, parabéns a ele. João Alves, bom volante também. Eu agora vou entrar nas lições, nos aprendizados que o Flamengo precisa ter com esse título. E eu estou falando isso com título, eu iria falar, o meu roteiro já estava sendo preparado no celular no Maracanã, eu iria falar mesmo se viesse a derrota. Vamos lá, Lohan, embora tenha feito gol no tempo regulamentar, aos 10 minutos do primeiro tempo, e tenha convertido o pênalti nas penalidades máximas, jogou muito mal. Muito mal. Inclusive, esse jogo mostra o porquê o Felipe Luiz não utiliza esse atleta. Eu vi de perto. Mesmo no sub-20, é um jogador que não recompõe defensivamente, é um jogador que não tem intensidade, é um jogador que parece... Ele tem muita qualidade com a bola nos pés, mas é muita qualidade. Mas ele precisa entender que o futebol evoluiu, sobretudo no ponto de vista físico. E se ele não quiser evoluir nesse sentido, ele não vai evoluir, vai ficar sempre preso. E foi um jogo de sub-20 contra adversários que são mais difíceis que ele enfrenta aqui no futebol brasileiro. E ele não fez um bom jogo, muito pelo contrário, foi muito mal em campo. Muito mal, não recompõe defensivamente, não ajuda na marcação, não tem intensidade, precisa evoluir. Tal como o Matheus Gonçalves, precisa evoluir também. Jogou muito mal no tempo regulamentar, não fez gol, segurou muita bola, fominha em determinados momentos. A famosa, digamos, marra de jogador, ele demonstrou em campo, ele não foi nada bem. Veio a penalidade máxima, uma carinha de soberba, digamos assim, bateu, perdeu. Então, para o Matheus Gonçalves, essa final foi terrível. Foi terrível, jogou muito mal. E esse jogo dá a seguinte lição e mostra para os torcedores do Flamengo o porquê Lohan e Matheus Gonçalves não têm espaço com o Felipe Luiz. Eles não têm e não terão. Não é o estilo de jogo que o Felipe Luiz gosta. Não é. Ainda mais com o Flamengo contratando jogadores que contratou, o Saúl chegando, comendo a bola, Carrascal, Samuel Lino, esquece. Esses 2 jogadores precisam ser negociados o mais rápido possível, porque eles só vão se desvalorizar desse jeito. Esquece. Matheus Gonçalves, eu sei que tem uma proposta CSKA, o Lohan, o Flamengo precisa negociar logo. Esses 2 jogadores mostraram hoje o porquê que Felipe Luiz não dá oportunidade a eles. E eu tenho certeza que 99% que criticava Felipe Luiz por conta da falta de oportunidade desses 2 atletas, agora, depois de assistir ao jogo de hoje, vai entender o porquê isso acontece. Por exemplo, Pedro Leão, com todo respeito a ele, bom jogador, mas não tem condições de um dia chegar no profissional e ser o 9 do Flamengo. Não tem. Não dá. E essas são as lições que precisam ser tiradas. Quis o destino que o Carbone batesse o pênalti do título, por quê? Ele entrou numa furada, ele é zagueiro. Entrou na lateral esquerda para quebrar o galho. O Barcelona deitou nele ali. E a culpa não é dele, ele estava quebrando um galho. Ah, mas jogador precisa ser versátil, polivalente. Nem todos serão. Ele é zagueiro, ele entrou para quebrar o galho. O Flamengo não tinha lateral esquerdo. Tanto é que o Gustavo jogou improvisado, lateral direito. Mas precisou sair, cansado. Entrou o Carbone ali, coitado, eu vi muita gente criticando, mas pô, o cara estava quebrando o galho. É momento para comemorar também, um título, repito, extremamente importante. Flamengo, só para vocês entenderem, o Flamengo agora é o clube que mais ganhou o Mundial Sub-20. Tudo bem, começou em 2022, mas o Flamengo já é bi. O Flamengo já é bi. Em 2022 o Benfica ganhou, 2023 o Boca ganhou, 2024 Flamengo e agora 2025 Flamengo também. E é isso. Parabéns aos garotos do Ninho. Parabéns ao Flamengo pelo título, e essas são as lições tiradas, na minha concepção, pelo que eu vi no Maracanã. E por falar em vencer, isso me lembra, sabe quem? Felipe Luiz. Porque o Flamengo soltou uma arte com os números do Felipe Luiz. Vamos lá, gente. Cara, são números impressionantes. O Felipe Luiz, ele tem 42 vitórias desde quando ele assumiu o Flamengo, 15 empates e apenas 6 derrotas. Ele fez 107 gols e tomou apenas 35, gente. É um número assustador.
Vamos fazer a conta aqui, ele tem 63 jogos e ele tomou apenas 35 gols, aproveitamento de 74,6%. E eu ainda tenho que ler nas minhas redes sociais, quando o Flamengo tem um resultado negativo ou não desempenha da maneira que o torcedor gostaria, como foi, por exemplo, 1-0 no jogo de ida das oitavas da Libertadores contra o Internacional, que eu vi no Maracanã, gente vaiando apesar da vitória, que eu achei um absurdo. Eu tenho que ouvir que o Felipe Luiz é um estagiário, em tom, obviamente, pejorativo, o que é péssimo. Gente, ele pode estar começando a carreira dele, mas esses números aqui são impressionantes. É de bater palma. Ele faz um grande trabalho, desde o primeiro jogo até agora o último jogo. E é porque é difícil cravar isso, mas eu não vejo o Flamengo perdendo o título do Campeonato Brasileiro. Para mim é o time mais regular. E na Libertadores, a gente sabe que o Flamengo tem condições sim de chegar à final. Na chave está Estudiantes, que é o próximo adversário, Racing, né? Gente, o Racing é um bom time, mas dá para o Flamengo superar, e o Vélez. Eu acho que será Flamengo e Racing na semifinal. A ver, mas antes de falar da semifinal, a gente vai falar das datas e os horários das quartas de final, porque foram definidos pela Conmebol. Tinha uma expectativa muito grande da torcida do Flamengo, até para se programar, e ficou definido que o jogo de ida do Flamengo contra o Estudiantes no Maracanã será no dia 18, numa quinta-feira, às 9h30 da noite, no Maracanã, repito. E o jogo da volta, dia 25, também quinta-feira, às 9h30, no estádio La Plata. E como será a transmissão? River Plate e Palmeiras, que será numa quarta, TV Globo e ESPN vão transmitir. LDU e São Paulo, a Paramount vai transmitir, e Flamengo Estudiante, aí a ESPN vai transmitir. Então será jogo em canal fechado. Então a Globo escolheu, pelo visto, River Plate e Palmeiras. Eu acho que é assim que funciona, questão de escolha. E aí muita gente me pergunta, e de fato isso me chamou a atenção recentemente, porque assim, o Flamengo jogar numa segunda, 9 horas da noite, como vai acontecer agora contra o Vitória, pelo Campeonato Brasileiro, por que isso está acontecendo? O número de jogos do Flamengo em TV aberta diminuiu de uma maneira absurda. Eu perguntei para uma grande pessoa do Flamengo por que isso, se na visão deles era alguma espécie de retaliação ou algo planejado até mesmo com o clube, porque eu confesso que eu não sei como é que funciona esse tipo de situação. E na visão do Flamengo é o seguinte, abre aspas, porque eles ganham muito dinheiro com pay-per-view, onde somos a esmagadora maioria dos pagantes, então prefere garantir isto onde tem uma margem enorme. Se mostrarem muitos jogos na TV aberta, desvalorizam o pay-per-view. E aí essa pessoa ainda disse aqui, e na hora de dividirem o dinheiro da TV, a gestão passada aceitou dividir pela audiência da TV aberta, sabendo que nosso peso era enorme no pay-per-view. Com isso, perdemos 100 milhões por ano, que dá no total 500 milhões de reais jogados no lixo por conta dessa negociação. Então tá aí a resposta de vocês e por que essa atual gestão, entre aspas, se revolta com a antiga gestão na negociação envolvendo o direito de transmissão, porque na visão deles o Flamengo perdeu 100 milhões de reais por ano, que totaliza 500 milhões de reais no contrato total. Galera, saiu na imprensa paulista que o Santos está interessado em Vitor Hugo do Flamengo. Até o momento, o Flamengo não recebeu nenhuma proposta e, pelo que eu apurei, as conversas ainda estão com os empresários do atleta. Não chegou ao Flamengo. O Santos tem a vontade de contratar o Vitor Hugo, Alexandre Matos é o atual diretor lá, o Vojvoda é o treinador contratado recentemente, Kleber Xavier foi demitido. Então o Santos está passando por uma mudança de comando técnico e precisa passar por uma mudança drástica, porque o Santos está muito mal na temporada, mesmo tendo investido muito dinheiro no começo do ano. Então fica aí a informação para vocês que o Santos tem sim interesse em Vitor Hugo, mas até o momento, até a gravação desse vídeo aqui, nenhuma proposta realizada. O Flamengo conquistou mais um título histórico ao vencer o Barcelona Sub-20 na final da Copa Intercontinental, repetindo o feito do ano passado e se tornando bicampeão da competição. O Maracanã recebeu mais de 45 mil torcedores para acompanhar uma partida emocionante, que terminou 2-2 no tempo regulamentar e seguiu para as penalidades. Lohan abriu o placar para o rubro-negro, Virgili empatou para os espanhóis e Cortes colocou o Flamengo novamente à frente nos acréscimos.
O empate dramático nos últimos instantes forçou a decisão nos pênaltis, onde Iago brilhou ao converter a cobrança final, garantindo a festa rubro-negra diante de uma torcida que Belletti, técnico do Barcelona Sub-20, descreveu como impressionante e respeitosa do início ao fim. Juliano Belletti, pentacampeão pelo Brasil e agora treinador do Sub-20 do Barcelona, destacou a maturidade de sua equipe durante a partida e a intensidade do Flamengo como adversário. Para ele, a experiência de jogar em um estádio lotado com público tão apaixonado foi única para os jovens atletas, muitos com apenas 17 anos, e contribuirá significativamente para seu desenvolvimento profissional. Belletti ressaltou que, apesar da derrota, o Barcelona conseguiu impor seu estilo de jogo e alcançar os objetivos táticos, controlando e dominando momentos da partida mesmo diante de uma equipe de alta qualidade e com extrema capacidade de pressão no contra-ataque. O técnico brasileiro ainda comentou sobre a evolução de seus jogadores e o aprendizado proporcionado por este confronto histórico. Ele frisou que o primeiro jogo oficial do Barcelona no Brasil serviu para testar a resiliência, a concentração e a capacidade de lidar com a pressão de grandes públicos, elementos essenciais para a formação de futuros atletas profissionais. Belletti afirmou que o resultado trará lições valiosas para toda a equipe, garantindo que, apesar da derrota, os garotos do Barcelona estarão mais preparados para os desafios futuros, e elogiou novamente o Flamengo pela organização, competitividade e apoio massivo da torcida, que elevou ainda mais a grandiosidade do torneio.